Mas o começo de Atos, ele começa com Jesus conversando com os discípulos, batendo um papo. Diz assim, ó, fica tranquilo, eu vou voltar para buscar vocês, mas enquanto isso, ó, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês recebam a promessa do Pai. Os discípulos estavam apavorados, assustados, com medo, sendo perseguidos. Pedro tinha negado Jesus, estava uma confusão na cabeça deles, mas Jesus disse, ó, não precisa, Senhor, nós vamos enfrentar esse povo. Não, calma, vocês precisam de uma coisa antes, fiquem em Jerusalém e espere a promessa que eu disse para vocês. Qual promessa? Aquela que eu vou e o Espírito vem. Jesus diz assim, olha, fica tranquilo, no versículo 4 ou 5 de Atos, ele disse, olha, fica em Jerusalém. E aí no versículo 8 ele diz assim, por que, Senhor? Porque vocês vão receber poder, virtude, autoridade, e vai descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em todos os lugares. E determina algumas áreas, mas abrangendo todos os lugares, porque o final é até os confins da terra, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E os discípulos ainda ficam assustados, esperando. Algo fantástico acontece, aí é para quem crê na Bíblia, né? Jesus começa a falar, termina a sua fala e começa a subir na frente deles. E a Bíblia diz que uns anjos aparecem e diz assim, varões galileus, por que estáis assim olhando para os céus? Da mesma maneira que ele foi, ele voltará. Os discípulos se encheram de ânimo, mas ainda com medo, mas firmados na promessa, agora estavam buscando alguma coragem, mas faltava alguma coisa, e eles estavam num dia especial de festa dos judeus, chamado dia do Pentecostes. Era a festa dos judeus, e eles estavam reunidos, cerca de 120 pessoas, num tabernáculo, orando, buscando a promessa, ou buscando a presença de Deus, e esperando a promessa. E eles oravam, e de repente, diz a Bíblia, a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e de repente, ouviu um som, um barulho, como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados, que estavam orando. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, a qual pousaram sobre cada um deles, e todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo de Deus concedia que eles falassem. Uma manifestação do poder de Deus sobre a igreja, que mudaria a história da igreja, e daria início a uma igreja forte, cheia do poder de Deus e com ousadia. Aquele Pedro acovardado, que havia negado Jesus, foi o primeiro a se levantar. Leia o discurso de Pedro, antes de ser cheio do Espírito Santo, e agora cheio do Espírito Santo. Leia o discurso de Pedro e veja a diferença. Ele fala com autoridade, ele fala com ousadia, ele fala com intrepidez, ele fala sem medo, e cerca de 3.000 almas recebem Jesus como Salvador, porque Pedro estava cheio do Espírito Santo, e conforme ele falava, o Espírito Santo trabalhava o coração das pessoas, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ali começava uma igreja forte, sem medo, com a autoridade do Espírito Santo. Algumas pessoas vieram, se você continuar lendo Atos 2, e querem saber sobre esse poder do Espírito Santo. Pedro disse assim, ó, seguinte, esse poder é para vocês que estão aqui, para vocês que estão aqui, é para aqueles que estão perto, mas também é para aqueles aqui por perto, mas que está longe aqui, é para eles também. E esse poder, essa promessa, é para todos quanto o Senhor Deus chamar. O Espírito Santo é para todos aqueles que Deus chamar. Quem aqui crê que foi chamado por Deus? Levanta a mão e dá um glória. Então o Espírito Santo é promessa de Deus para você, para a sua vida. Na verdade, você um dia aceitou Jesus como Salvador e decidiu descer as águas do batismo. Quem tocou o seu coração, pastor, eu vi uma mensagem do pastor tal, alguém falou tal coisa. Essa pessoa foi um instrumento de Deus para anunciar a palavra, mas quem convenceu você do seu pecado foi o Espírito Santo. Quem falou com você assim, ó,
tem que aceitar a palavra, tem que viver ela. Foi o Espírito Santo. Sabe, a gente escuta tantas coisas. Eu posso usar como exemplo, você que tem uma certa experiência com Deus, talvez vai entender o que eu estou falando. Você tem alguma coisa errada na sua vida, alguma coisa que não está legal. Aí vem o pastor, prega, fala, você fala, é mesmo. Você sente até meio incomodado, é isso aí mesmo. Mas, sabe, não está legal, você sente não está legal. Aí você fica um pouco incomodado, daqui a pouco passa. Aí vem alguém, fala, daqui a pouco passa. Mas quando você começa a orar, e o Espírito Santo vem, fala na tua alma, no teu coração, você começa a chorar. Aí não tem jeito, não é só incomodado, você deseja mudar. Você sente a dor, você sente aquela dor, não apenas de remorso, mas uma dor de cura, de aceitação, de que aquilo está errado, que você precisa de mudança. Agora você sabe que tem que tomar novos passos. Não foi o pastor quem te falou, não foi o irmão João que te falou, não foi a pessoa que orava lá na sua igreja que falou, foi o Espírito Santo que falou no teu coração. E muitas vezes ele não disse nada diferente do que você já sabia. Você sabia, mas precisava ouvir a voz dele. Quando o Espírito Santo fala, tudo se torna diferente. É por isso que temos que dar liberdade para deixar o Espírito Santo falar conosco. Aí sim ele fala. Quando a gente ora, ele fala através do pregador, ele fala através do irmão, ele fala através de pessoas que estão ao nosso lado e que não falaram nada. Não sei se você já percebeu, ou se já aconteceu com você, Deus falou com você através de um irmão, mas o irmão não te disse nada, mas Deus falou com você por causa dele, pela vida dele. Não sei se já aconteceu com você, mas pessoas que nem servem a Deus, e Deus falou com você, alguma coisa aconteceu, e por causa daquela pessoa, Deus falou com você. O Espírito Santo fala. O que acontece é que nós, muitas vezes, por falta de intimidade, de comunhão, de oração, não temos essa percepção, de Deus falando, e Deus não fala comigo. E por isso tem muito crente, que fica lendo a Bíblia, e assistindo filmes evangélicos, que tem um estrondo no céu, e lá da nuvem se enegrece, e lá daquelas nuvens sai aqueles ventos, uma nuvem bonita, aí sai aquela voz assim, meu filho. Aí se é o Cid Moreira, não, é o Senhor. Aí hoje que eu te falo, aí a pessoa, Deus podia falar daquele jeito hoje. Não dá, meu irmão. Imagina você lá na Avenida Brasil Norte, um sol quente, de repente, você olha para cima, uma nuvem, aí lá de cima vem, meu filho, vai dar ruim. Ele fala de todas as formas, de todas as maneiras, você só precisa querer ouvir a voz e a palavra de Deus. E vou falar uma coisa, Deus fala com a gente, e a palavra de Deus sempre mostra, porque a palavra vem muitas vezes para exortar, e até onde a gente está errado, e a gente fica dando uma desculpinha, né? Mas a gente sabe onde está, o que está faltando, mas Deus fala. Bom, o Senhor Jesus, Ele promete, e depois vem uma ordem da palavra de Deus, enchei-vos do Espírito Santo. Outra vez digo, enchei-vos do Espírito Santo. Então todo cristão, se quer viver a presença de Deus, se quer ser útil na obra de Deus, tem que estar cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é que convenceu você. Quando você recebeu Jesus, o seu coração foi aberto, você tem o Espírito Santo. Um dia alguém disse assim para mim, pastor, quem tem o Espírito Santo é só quem fala em línguas estranhas? Não, você tem o Espírito Santo pela fé, creu em Jesus. O batismo do Espírito Santo com fogo é outra coisa, mas você já tem o Espírito Santo. Aí você deve buscar a plenitude, ser cheio do Espírito Santo. E quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, automaticamente se manifesta alguns dons, e o primeiro dom que se manifesta é o dom de variedade de línguas. Mas não é o nosso caso hoje. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo, ele é importante, fundamental e essencial na sua vida. Na verdade, deixa eu me corrigir, porque uma vez eu tive essa experiência com Deus, eu estava assim, orando, sentindo a presença de Deus de uma forma tão gostosa, e Espírito Santo, Tu és a coisa mais importante que eu tenho na vida. E aí eu recebi essa direção de Deus, mais importante não, eu sou
tudo o que você tem na vida. Deus, o Espírito Santo, a presença de Deus é tudo o que você tem. O homem perdeu a presença de Deus, ele não tem nada. Nós vivemos um tempo em que Deus quer trabalhar, atuar, reinar na sua vida. A gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê que lá no céu tem um trono para Deus. A gente vê que Jesus estava sentado ao lado do trono, então podemos dizer que tem um trono para Jesus. Tem na Bíblia sua alguma coisa escrito, trono do Espírito Santo no céu? Não, o trono do Espírito Santo não é no céu, é aqui na terra, é no seu coração. O seu coração é o trono do Espírito Santo, é aí que Ele quer sentar, é aí que Ele quer fazer morada. Não sabeis vós que sois templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso é coisa muito séria. Irmãos, ter o Espírito Santo em nossa vida é o maior privilégio que um ser humano pode experimentar na face da terra, porque não estamos falando de um espírito de uma religião, não é o espírito de um homem que morreu porque virou mártir. Estamos falando do Espírito Santo de Deus, o Criador dos céus e da terra, o autor da vida eterna. Estamos falando do arquiteto do universo, aquele que detém todo o poder, que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente. Este Deus soberano e poderoso, Ele habita ou quer habitar em você pelo Espírito Santo. Que bom que você chegou ao final do vídeo. Significa que você esteve até aqui, é porque Deus tocou o seu coração, falou com você e abençoou você. Inscreva-se em nosso canal, que toda semana eu mando 2, 3 mensagens para abençoar a tua vida. E não se esqueça, se abençoou você, compartilhe com um amigo, compartilhe com alguém, ajude a salvar vidas através do canal do pastor Sidney Luiz. Se você não pode ir, você pode enviar. Um abraço carinhoso no amor do Mestre. Deus abençoe você e a tua casa.